Muito bem, então vamos para a nossa reflexão, ler o texto base que lemos no programa anterior, vamos ler neste programa mesmo, o texto mesmo, para que nós possamos assim entender então a mensagem de Deus para essa oportunidade. O capítulo 12 do segundo livro histórico de Samuel, capítulo 12, versículo 20, diz assim: Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou as suas vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. E veio para sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Aqui está o texto bíblico que nos mostra as atitudes que Davi tomou diante dos seus problemas, diante dos seus erros. É lógico, atitudes que levaram Davi a enfrentar e não correr dos problemas, não correr das dificuldades, não correr dos seus erros. Apesar de tudo, Davi, ele soube reconhecer o seu erro, soube reconhecer o seu feito, pediu perdão, foi perdoado por Deus, mas sofreu consequências. E agora então Davi toma algumas atitudes que são lições espirituais para a nossa vida. Então, como você deve enfrentar os erros, os problemas da vida? Davi tomou a primeira atitude, se levantou da terra. E aqui nós aprendemos a primeira lição. Não adianta ficar prostrado diante dos erros. Não se prostes ou não fique prostrado diante dos seus erros ou diante dos problemas. Nós aprendemos essa lição. Se levante, enfrente, se levante. Claro que Davi fez isso depois que teve uma conversa com Deus. Depois que ele foi sentenciado por Deus e aceitou a sentença de Deus. Aceitou as consequências porque ele entendeu que errou. Então, quando a pessoa reconhece que errou, reconhece as suas falhas, ele enfrenta as suas dificuldades, seus problemas de forma diferente. Então Deus disse: Davi, você errou, você vai pagar, mas eu vou te ajudar. Então, nós devemos saber que quando nós caímos, cometemos algum erro, quando nós tropeçamos na vida, de alguma forma, nós devemos entender que este não é o motivo para que a nossa vida seja uma desgraça eternamente. Esse não é o motivo para que a nossa vida, os projetos se acabem. Esse não é o motivo para que você abandone tudo, abandone família, abandone lar, abandone profissão, abandone o trabalho, abandone a convivência social, se isole. Não. Mas este é um ponto em que você deve entender que você pode, sim, retomar. E Davi deixa o exemplo. Ele se levanta, depois que a criança falece, morre, seu filho, como parte da sentença que Deus lhe dera pelo seu erro, ele levanta da terra. E nós aprendemos que precisamos nos levantar. Com a graça de Deus, se levante hoje. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, não sei qual é o trauma que você tem, qual é a dificuldade que você traz na sua vida, por algum problema de ontem, do passado, quem sabe de 2, 10, quem sabe de anos atrás. E isso tem causado para você martírio, você tem se acabado, você está morrendo cada vez mais porque você não se liberta, você não consegue buscar em Deus uma saída e fica sofrendo, culpando-se, quando na verdade você tem que se levantar diante dessa situação, porque Deus está dizendo: eu vou te ajudar, mas a sua parte você precisa fazer. Davi levantou-se. Segundo, Davi se lavou. Nós aprendemos aqui que não adianta você ficar com a sujeira do passado, não adianta você ficar com a sujeira dos erros do passado, as manchas dos erros que você cometeu, porque isso traz uma má aparência, e isso não vai resolver. Então não adianta você dizer: olha, eu não vou mais me lavar, falando metaforicamente, eu vou ficar sujo, com aquela sujeira do passado, as manchas, eu vou ficar comigo para que isso me traga lembrança do passado ruim, dos meus erros, para que eu possa sofrer com isso. Mas isso não vai resolver, isso não vai solucionar o teu problema, isso não vai te ajudar a recuperar a sua história, a sua vida, retomar os seus projetos. Então Davi se levantou, lavou-se, tirou a sujeira, que ele estava 7 dias jogado na terra, se humilhando, mas o seu pedido não foi atendido, porque ele foi sentenciado. Então ele aceitou,
Talvez você diga, pastor, mas eu busquei tanto solução, eu recorri, mas a minha vida acabou assim desse jeito, não adiantou nada. Parece que Deus não me ama, Deus não quer, não me ajuda, eu estou aí acabado, jogado, né? Então para mim é melhor viver assim. Não é melhor, não. Davi, Deus disse para Davi, a sentença que Deus deu para Davi foi: você, Davi, será perdoado, mas as consequências vão vir sobre você. E aí Davi aceitou isso. Então diga: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, mas me ajuda a me levantar, me ajuda a lavar-me, tirar a sujeira das manchas do passado, aquilo que traz obscuridade para a minha visão espiritual, aquilo que me traz pesar, aquilo que traz lembranças ruins do passado, me ajuda a me libertar disso. E Davi se lavou. Então se lava, tira, apaga isso, peça a graça e Deus vai te dar. Terceira lição que Davi nos ensina: ele mudou as suas vestes. Ele estava com as vestes sujas, ele trocou as suas vestes. Nos ensina aqui Davi uma lição para enfrentar os problemas e as dificuldades, os nossos erros. Não viva com aparência, não mantenha aparência ruim, aparência feia, as vestes rotas, rasgadas. Davi tirou isso. Não adianta nós manter uma aparência ruim, feia, uma aparência de destruição, achando que isso vai atrair solução, achando que isso vai atrair melhoras. Ao contrário, isso vai atrair coisas mais ruins ainda. Isso vai atrair uma má percepção de quem nos vê, de quem olha para nós. Então você precisa tomar uma posição diante das lutas, das dificuldades, diante dos erros que você cometeu, com a graça de Deus. Tira aquelas roupas rasgadas que fala da aparência horrível que o pecado deixa na nossa vida, da aparência horrível que os nossos erros, nos trazem. Como eu já falei aqui, o cair é do homem, ninguém está livre de pecar, de errar, como o próprio Davi errou, mas nós precisamos entender que você não pode agora ficar prostrado, jogado nessa situação. Você precisa se levantar, precisa se lavar, tomar uma nova posição, trocar as vestes, ou seja, tirar aquela aparência de sofrimento, de aparência ruim, tudo aquilo que o mundo fez com você, tudo aquilo que a situação causou em você, tudo aquilo que o erro te causou, tudo aquilo que você está sofrendo por algo que passou com você, tudo isso precisa ser eliminado, tem que tirar isso da sua vida, para que você retome novamente, para que você retome o caminho novamente da vitória, o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho da salvação, para que você retome novamente seus projetos. Davi tinha muitos projetos, inclusive depois disso, aqui não foi o fim de Davi, não foi o fim dos projetos de Davi, foi um período da vida de Davi, o grande rei. Então foi uma fase em que Davi soube se posicionar. E é um caso que eu vou concluir depois dizendo, muitas pessoas, por não saber se posicionar, por não buscar uma forma em Cristo Jesus, em Deus, para recuperar-se, acabam doentes espiritualmente, acabam doentes fisicamente também, porque as doenças psicossomáticas também, elas aparecem e começam a aparecer, e aí começa a aparecer tantas coisas, a pessoa vai se acabando, porque não toma uma posição. Então, o que nós estamos focando aqui nesse momento, nessa reflexão, não é o erro, não é o problema que aconteceu com você, mas é a forma que você deve se levantar diante de tudo isso. Eu poderia dizer para você que hoje, pois é, você cometeu, você errou, coitadinho de você, pobrezinho, Eu podia dizer, olha, que peninha, mas isso não resolve. Deus disse para Davi, você fez, agora você precisa enfrentar isso, Davi. E Davi entendeu, enfrentou isso e foi vitorioso. Então não adianta ficar se martirizando com uma coisa que nós chamamos de autocomiseração, Sou miserável, eu sou pobre mesmo, miserável, eu sou infeliz mesmo. Não, te levanta, é um novo ano, é uma nova história, é uma nova vida para você. O passado não importa, o que aconteceu ontem, o que aconteceu depois, atrás, não importa,
mas vamos agora olhar para frente, vamos enfrentar. É claro, sozinho você não consegue, mas por isso que eu estou aqui com a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui trazendo um relato do que aconteceu com um rei amado de Deus, de como ele enfrentou e como ele saiu dessa situação. Então, para você não esquecer, ele se levantou. Primeira lição: se levante, não fique cabisbaixo, não se prostre diante da situação e dos problemas. Se levante. Está difícil, o gigante é grande, mas você, levantando-se diante dele, você tomou uma posição. Segundo, lavou-se, tirou a sujeira, apagou as manchas, sujeira do passado. Terceiro, trocou as vestes, tirou a aparência do sofrimento. Quarto, ele entrou na casa do Senhor e adorou. Depois que ele tomou essa posição, ele foi adorar a Deus, entrou na casa do Senhor para adorar a Deus. Então ele entendeu que sem Deus não bastava ficar de pé. Sem Deus não bastava se lavar. Sem Deus não bastava trocar suas vestes. Isso quer dizer que se você procurar recurso, isso quer dizer que se você procurar solução em você mesmo, dentro de você mesmo, não adianta, isso não resolve. Se você procurar solução em autoajudas, você procurar solução em qualquer outra forma que não seja em Deus, dificilmente você consegue recuperar-se, porque é só Deus. Diante dos nossos problemas, das situações, quem sabe as pessoas não podem nos ajudar, os amigos não podem ajudar, o psicólogo não consegue alcançar uma forma de te aconselhar e te ajudar, o psiquiatra vai usar dos seus recursos medicamentosos para tentar resolver, mas são tudo paliativos. Quem sabe a tua vida lá dentro, o teu interior vai ficar sofrendo, vai ficar sendo martirizado. Por isso Davi nos ensinou, se levantou, lavou, tomou posição, mas foi adorar a Deus. Então, coloque tudo nas mãos de Deus. Se levante e diga: Senhor, eu sozinho não posso, eu sozinho não consigo, eu já tentei, já procurei, mas sozinho não consigo. Então procure Deus, que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar graça diante dos problemas, das dificuldades, e vai recuperar a sua história, a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua vida financeira, os seus trabalhos, a sua profissão, os seus estudos. Ele é poderoso, Ele vai reconciliar você com seus filhos, Ele vai reconciliar você com a sua família, Ele vai curar você, vai te trazer saúde espiritual, mental, em todas as áreas, fisicamente, Ele é poderoso para isso. Quinta lição que Davi nos ensina. Ele, depois de entrar na casa do Senhor adorar, ele levanta, vai para a sua casa e pede pão e come. Estava sem comer, 7 dias, fraco. Ele nos ensina o quê? Ele nos ensina que não adianta nós alimentar nossa fraqueza. Não adianta você alimentar a fraqueza. Ao contrário, dá pão para a sua fraqueza. Dá água para a sua fraqueza. Isso quer dizer que você vai matar a fraqueza dando pão para ela. Você vai matar a fraqueza dando água para ela. Não alimente a fraqueza. Como que é alimentar a fraqueza? É a pessoa estar fraca, estar doente e não procurar alimentar-se. Ou seja, é dar razão, é dar notoriedade àquela fraqueza, né? Aquela coisa, né? De complexo e inferioridade. Quem sabe que a pessoa fica ali se martirizando, fica alimentando a sua fraqueza. Davi disse: não vou alimentar a fraqueza, ao contrário, vou matar a fraqueza, porque eu já estou fraco, estou morrendo de fraco por não me alimentar já durante 7 dias, eu vou comer, me alimentar, porque não adianta ficar lamentando. Davi ensina, não adianta ficar se lamentando, eu vou alimentar-me para que eu me fortaleça. Então ele nos ensina que não devemos alimentar a fraqueza. Não vai resolver o problema. Você se lamentar, se queixar, ficar buscando culpados, isso não vai resolver o teu problema. E aí, concluindo, o que Davi nos ensina? Davi nos ensina com esse caso que ele buscou a recuperação da vida pessoal dele, né? Quando ele
toma a atitude de levantar-se, trocar as suas vestes e lavar. Ele busca a recuperação na sua vida pessoal. Então, como social, como ser, como pessoa social, ele busca reintegração novamente, normal. Então, ele não despreza a si mesmo, mas ele busca uma recuperação. Ele busca tomar uma posição social, porque apesar de tudo, tinha pessoas vendo Davi, tinha pessoas ao lado de Davi que dependiam de Davi, ele era rei. Inclusive os seus anciões estavam ali, ao lado dele, só esperando para ver a atitude de Davi. O que nós aprendemos com isso? Tem pessoas que dependem de você. Tem uma esposa que depende de você. Tem um esposo que depende de você. Tem filhos que dependem de você. Tem uma família que depende de você. Tem amigos que dependem de você. Então tome uma posição social. Davi tomou uma posição pessoal, num aspecto social. Tomou atitudes que as pessoas estavam na sua volta esperando. As pessoas estão esperando. A família, os amigos, a igreja, a comunidade que você frequenta, teus familiares, teu esposo, tua esposa, teus filhos estão esperando uma reação sua. E você não pode ficar achando que jogado, prostrado, se lamentando, isso vai resolver. Não, isso vai piorar a situação. Então dá uma resposta a quem tanto espera uma posição, uma resposta sua. Toma uma atitude pessoal, que tem reflexo social, comportamental. Davi toma essa atitude. Ele procura recuperar a sua vida pessoal, que refletia no social. Segundo, Davi, ele procura recuperar a sua questão espiritual. Ele vai para a casa de Deus adorar. Ou seja, não basta tomar só uma posição na vida social, melhorar, precisa também alimentar a parte espiritual. Eu sempre tenho dito para as pessoas, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Às vezes a gente cuida de tantas áreas da nossa vida e esquece do espiritual. A gente trabalha, a gente viaja, a gente compra, vende, adquire, faz negócio, cuida de tantas coisas, corre para lá, corre para cá, e a gente esquece do espiritual, que eu também sou um ser espiritual, que eu preciso de alimentar-me espiritualmente. Então Davi, ele recupera a sua vida espiritual, ele vai para adorar a Deus, vai adorar a Deus. Ele deixa aquela vida de prostração, onde ele está ali jogado, atirado, humilhado, e levanta-se e vai adorar a Deus, procura recuperar a sua vida espiritual. Terceiro, Davi vai para casa, se alimenta e busca então agora procura então uma recuperação do seu físico, se alimenta para enfrentar agora a recuperação da sua vida afetiva. Porque a última coisa que Davi faz, depois que ele recupera a sua parte pessoal, um reflexo social, ele busca recuperar a sua vida espiritual, ele busca recuperar a sua vida física, e aí ele vai para casa, e aí ele procura a sua esposa, agora a sua esposa, Batseba, e ele recupera a sua vida afetiva, ou seja, a sua vida conjugal. Ele vai para sua casa, e aí ele encontra-se com sua esposa, e depois disso tudo, Davi, com Batseba, eles têm mais um filho. E este filho, ele colocou o nome de Salomão. Salomão significa pacífico, paz. Ele, depois de passar por tudo que passou, enfrentar os seus problemas, enfrentou, aceitou que errou, pediu perdão, misericórdia, enfrentou, tomou as atitudes que nós já falamos aqui. Ele então, depois de recuperar todas as áreas da sua vida, ele chega na sua área afetiva, com a sua esposa, recupera também essa parte, e eles têm um novo filho. Deus lhe dá um novo filho, e eles colocam o nome de Salomão, pacífico, paz. Davi está dizendo, encontrei paz. Davi está dizendo, eu agora encontrei a paz. Passei por tudo isso, enfrentei, sofri, estou pagando uma consequência do erro que eu cometi, e enfrentei, não corri dos problemas, mas enfrentei de forma, como nós já falamos aqui, as formas como ele enfrentou, e agora ele está dizendo, agora eu encontrei paz, agora Deus me deu um filho pacífico, e é o que eu quero, paz. Ele encontrou
o caminho da paz. E ele manda Salomão, seu filho, ao profeta Natã, para que Natã conheça. E Natã, no versículo 25, diz assim, e o enviou pela mão de o profeta Natã, e esse o chamou o seu nome de Gedidias por amor do Senhor. O Natã já não deu o nome de Salomão. O Natã chamou o filho que Davi chamou de Salomão, chamou de Gedidias. Gedidias, que significa querido do Senhor, ou bondade de Deus. Ou seja, Davi passou por tudo e ele teve um filho, colocou o nome de Salomão, pacífico, paz, dizendo, mostrando que queria o caminho da paz, que encontrou a paz, que estava buscando o caminho da paz com tudo isso, a sua vida estava em paz, buscando paz. Por outro lado, o profeta representando Deus diz, chamou o menino de Gedidias, ou seja, bondade de Deus, querido de Deus. Por outro lado, Deus está dizendo, você, Davi, se humilhou, você buscou, tomou atitudes diante dos seus problemas, do seu eu, recuperou as áreas da sua vida, com graça, com a minha ajuda, por isso, eu te devolvo com bondade. Porque se é criança, o profeta diz, o nome dele é Gedidias, bondade de Deus, querido de Deus. Ou seja, Deus está querendo dizer para Davi, Davi, eu sou um Deus de paz, um Deus de bondade. Por mais que o homem erre, peque, mas se ele se arrepender, se ele buscar em mim ajuda para recuperar a sua vida, eu vou estender minhas mãos de bondade, eu ainda vou abençoar, eu ainda vou trazer a bondade sobre a sua vida, sobre o seu lar. Foi isso que Deus fez. E Salomão se tornou o terceiro grande rei dos judeus. Um homem que se tornou um dos mais sábios da história da humanidade. O rei Salomão. Que reis e rainhas vinham para conhecer o trabalho de Salomão. Porque Deus deu sabedoria e deu riqueza. Bondade de Deus. Depois que Davi enfrentou a situação. Qual é a mensagem de Deus de tudo isso para você nessa oportunidade? Saiba que Deus está disposto a te dar bondade, a estender as suas mãos bondosas para você. Não importa o que você fez, não importa o que você cometeu, não importa o teu passado, não importa. O valor que você tem é muito maior do que você pensa ou que o inimigo tem tentado colocar para você. Deus tem algo especial com a sua vida. Levante-se da onde você está. Se coloque de pé diante dos problemas, diante da situação. Sozinho você não consegue, mas Deus está dizendo, eu posso te ajudar. Deus está dizendo, eu vou te ajudar. Basta você reconhecer que eu posso te ajudar. Reconhecer que errou e que eu posso te ajudar. Levante-se, troque as suas vestes, lave-se, adore a Deus, coma pão, alimente-se. Não mantenha a fraqueza, mas alimente-se e busque em mim a recuperação em todas as áreas da sua vida que eu vou devolver com bondade, eu vou abençoar, tá bem? Nós queremos nessa oportunidade orar juntos, por isso que eu falo nós, porque eu quero orar com você. Eu quero, junto com você, rogar a Deus que esse ano novo, 2017, seja um ano de bondade de Deus para a sua vida, que você possa voltar. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa oportunidade. Profetizar que se você se levantar, se colocar na posição como Davi se colocou, a recuperação na sua vida social vai acontecer. A recuperação na sua vida pessoal vai acontecer. A recuperação na sua vida espiritual vai acontecer. A recuperação na sua vida socioafetiva e afetiva vai acontecer. Porque é Deus que tem esse poder de fazer isso. Então ore junto comigo nesta oportunidade. Se você não puder fechar os seus olhos, se concentre em espírito comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é fiel e verdadeira. Nós oramos neste momento, Senhor. Tudo que aconteceu com Davi, tudo que aconteceu com o rei Davi, foi uma lição que, para ele, sua família, causaram com certeza consequências terríveis, mas que Davi se levanta, toma posições e atitudes diante do Senhor e recupera, Senhor, em Ti recupera com a Tua ajuda todas as áreas da sua vida. Pai, eu estou orando com uma pessoa, quem sabe, que está em situação difícil, na sua vida social, sua vida afetiva, o seu casamento, a empresa, quem sabe está falindo, os problemas no lar, quem sabe
outras áreas, Pai, que é se relacionado diretamente à vida pessoal, íntima com essa pessoa ou familiar. Eu oro agora, Pai, se essa pessoa, Pai, está buscando, está querendo e está disposta para enfrentar a situação com graça, com a Tua ajuda, eu profetizo mudança neste ano de 2017. Na vida dessa pessoa, dessa família. Eu profetizo a bênção do Senhor com base nessa palavra. Eu profetizo, Pai, que haja mudança e recuperação para essa família, para este homem, para esta mulher. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Mais uma oportunidade, mais um programa. Nós ficamos felizes em poder transmitir uma palavra de Deus para a sua vida. Fique conosco nas outras programações. Que Deus te dê um ano abençoado. Guarde essa palavra no teu coração e nós estaremos orando por você. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.